Eu tenho um ranço de palestrante que chega aqui na Motiva e fala para mim: ô Lucas, faz tempo que a gente não fecha a palestra. A gente não fecha porque isso não é interessante. É por isso que a gente não fecha palestras. Se você fosse interessante, se você chamasse a atenção dos meus clientes, se o seu perfil fosse interessante para mim, primeiramente eu iria te indicar mais. Mas não é. Eu não vou te indicar, porque se eu te indicar, eu vou perder cliente. Porque eu tenho um concorrente que vai indicar com certeza um palestrante que chama muita atenção do meu cliente. Eu não vou te indicar, eu não vou perder negócio porque você não toma o controle, não pega as rédeas da sua carreira nas suas mãos e toma o controle da sua carreira. Para de delegar o controle do seu futuro como palestrante. Dessa forma, você nunca vai ser um palestrante corporativo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o podcast Mercado de Palestras. Qual que é o objetivo do podcast Mercado de Palestras? Você que já assistiu o podcast passado, já sabe, hein? O nosso objetivo aqui é te apresentar estratégias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedido do mercado de palestras. Quem são esses caras? São os palestrantes corporativos. Meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. O tema do nosso podcast de hoje tá sensacional, porque eu já ouvi muitos palestrantes falando que esse problema acontece com eles. E eu quero saber se ele acontece com você também, tá? Por que alguns palestrantes são ignorados pelas empresas, galera? Antes de mais nada, deixa eu definir aqui o que eu quero dizer com ignorado. Com ignorado, eu não estou falando quando você manda uma mensagem por WhatsApp para algum potencial cliente seu e ele demora a te responder. Eu não estou falando quando ele demora a te responder o e-mail. Eu não estou falando quando você tem alguma demora no contato. Não é esse tipo de ignorado que eu quero dizer. O ignorado que eu quero dizer é em um nível de preocupação mais alto. O ignorado que a gente vai tratar aqui hoje é o ignorado que faz você perder fechamentos de palestras, que faz você ficar mais distante das empresas, de médias e grandes empresas, empresas como Disney, empresas como Nestlé, empresas como IBM, empresas como Vale do Rio Doce, multinacionais que podem ser brilhos, estrelas ali no seu Media Kit com o logotipo delas. O nível de ignorado que eu quero dizer hoje na nossa live é esse nível. Um nível que te distancia de potenciais contratantes de palestras. Aliás, do melhor tipo de contratante de palestras. E eu não sei se você assistiu a nossa última live, a live em que eu falei sobre os 7 tipos de contratantes de palestras do mercado. E eu falei para você, eu contei por que cada um desses caras são diferentes, qual é o nível de interesse por palestrante de cada um desses caras e qual é a quantidade de energia que você precisa colocar para poder fechar com cada um desses caras. E nós definimos naquela nossa live no PMP número 1, hoje é o PMP número 2, podcast Mercado de Palestras, episódio 2. No episódio número 1, nós definimos o porquê você precisa focar como seu cliente principal as empresas, as médias e grandes empresas, porque esses caras pagam bem, esses caras pagam em média R$20 mil por um palestrante. Esses caras contratam palestrante de todos os temas de palestras. Então, não importa qual tema você fala. Boa. Então, ignorado por quem, galera? Ignorado pelas empresas. Esse é sempre quando eu falar sobre contratante, sempre quando eu falar sobre o cliente do palestrante, a partir de hoje, dos nossos próximos PMPs, eu vou estar falando aqui da empresa, das médias e grandes empresas. O nosso cliente principal é o nosso cliente principal aqui na Motivação Palestras, então por isso que eu me sinto até mais confortável para falar sobre ele com você, porque é o cara que eu atendo, é o cara que eu direciono minha comunicação, é o cara que eu entendo, e esse é o cara que eu acredito que você precisa focar. Foca nas empresas, beleza? Como eu já falei para vocês,
Hoje a gente vai falar sobre por que os palestrantes são ignorados pelas empresas. De novo, o nível de ignorado que eu quero dizer aqui é o nível de ignorado que faz você perder palestras. Ou seja, quando você manda um e-mail para uma empresa, o que geralmente acontece? Você está prospectando clientes, você está prospectando possíveis empresas para oferecer a sua palestra. E o que acontece? Esses caras te respondem de imediato? Esses caras, eles demoram a te responder? Esses caras nem te respondem. Consegue perceber aqui o que eu quero dizer com ignorado agora? Quando você manda um e-mail de prospecção e você não tem nenhum retorno, você não tem um retorno se aquela pessoa gostou do seu e-mail, se aquela pessoa vai te considerar para o próximo evento daquela empresa, se aquele gerente de RH que você mandou aquela apresentação vai te considerar para o próximo evento, né? Então, quando você envia e-mail, você é ignorado? Sim ou não? Quando você envia o seu Media Kit para as empresas, você é ignorado? Você envia o seu e-mail com o seu Media Kit, as pessoas geralmente respondem? Ou quando acontece algo clássico, quando as pessoas te ignoram, quando as empresas, o gerente de RH, o gerente de marketing, te ignoram de uma forma indireta. Você liga para o cliente e ele fala aquela clássica frase que eu já ouvi muitas vezes aqui na motivação. No começo da motivação, eu passei muito por isso, dele falar assim: ah, tá bom, você pode me mandar uma apresentação por e-mail, porque eu não posso falar agora. Putz, com certeza você já passou por isso e você já fez prospecção de empresas, de clientes por telefone. Eu passei muito por isso lá no começo da Motivação Palestras. A gente começou aqui a nossa empresa, né, a nossa agência de palestrantes, e eu me lembro que no começo eu fazia prospecção à moda antiga. O que é prospecção à moda antiga? Ficar pegando ali o contato de várias empresas no Google, pegava o telefone delas ali no Google, não mandava nem e-mail, já ligava. O que eu pensava era o seguinte: se eu mandar e-mail, o cara vai me ignorar, o cara não vai me responder. Ou, pelo menos, as chances são maiores dele não me responder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar e vou falar direto com esse cara aqui. E por dia eu me lembro que eu ligava para dezenas de empresas. Eu ficava procurando lá no Google dezenas de telefones e ligava para dezenas de empresas. Mas a resposta de 99,9% dessas empresas era o quê? Sempre que eu falava com o gerente de RH, sempre que eu falava com o gerente de marketing, eu não terminava nem o meu pitch. E ele já falava: Lucas, eu estou entrando numa reunião agora, você não consegue me mandar a sua apresentação, a apresentação da sua empresa por e-mail? Cara, e quando eu ouvia isso daí me deixava chateado. Por quê? Porque eu sabia que esse cara não ia me responder. Eu sabia que as chances dele me responder aquele e-mail, aquela apresentação que eu mandaria eram baixas. E conforme os dias iam passando e conforme eles iam me respondendo as mesmas coisas por telefone, eu ia ficando cada vez mais desanimado. É que não existe uma palavra para isso. Vamos inventar aqui uma palavra para o nosso podcast. Aquela ignoração daquele cliente acabava me desanimando cada vez mais. Então, conforme eu entrava em contato com o cliente, conforme cada vez mais ele falava: Lucas, me manda a sua apresentação por e-mail. Lucas, me manda a sua apresentação por e-mail. E eu sabendo que esse cara não ia me responder, aquela apresentação ia ficar perdida na caixa de e-mail dele, ele possivelmente ia se esquecer de mim, eu acabava me desanimando cada vez mais, e isso acabava, conforme ia passando os dias, acabava doendo cada vez mais. E aí eu comecei a perceber que ser ignorado não é o problema. Ser ignorado é sintoma de um problema maior. Olha que maluco. Isso daqui parece óbvio, mas não é. Porque quando a gente envia um e-mail, quando a gente envia um Media Kit, no meu caso, quando eu enviava uma apresentação para os meus clientes, para as empresas, e eles me ignoravam, aquilo doía muito em mim. E eu tenho certeza que você deve passar por coisas parecidas com o que eu passava. Você provavelmente deve ser ignorado também em algumas oportunidades. Talvez alguns sejam mais, talvez alguns sejam menos, mas você já deve ter passado por isso também. E isso deve ser chato para você. E conforme vai passando os dias, se isso fosse repetindo, isso vai doendo cada vez mais em você, isso vai incomodando cada vez mais, assim como isso incomodava em mim. E essa dor acabava
que eu acreditava que era o grande problema, e eu ficava procurando como não ser ignorado pelas empresas, como aumentar minha efetividade na minha prospecção. Mas eu percebi que ser ignorado não é o problema, não. O grande problema, vou contar uma história para vocês antes de falar qual era o grande problema. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz. Foi uma viagem em família que a gente fez, na verdade. Se eu não me engano, a gente foi para Bariloche e aí a gente fez uma conexão na Argentina, né? E a gente desceu lá no aeroporto de Buenos Aires e eu me lembro que eu nunca senti dor no pé. Mas naquela viagem, assim que a gente desceu do avião, eu senti uma dor gigantesca no meu calcanhar. Uma dor que era difícil até andar. Eu não sei se você já sentiu dor no pé, eu nunca tinha sentido. E por isso que isso foi mais estranho ainda para mim. Eu senti uma dor latente, uma coisa que latejava no meu calcanhar cada vez que eu andava, e aquilo doía cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu não entendia, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Então eu acreditava que o problema era o meu tênis. Eu acreditava que o meu pé estava doendo porque o meu tênis estava fazendo com que o meu pé doesse. E eu até troquei de tênis, mas não resolveu. A gente teve que ir no aeroporto parar, porque meu pé estava doendo demais, parar numa farmácia lá do aeroporto e comprar uma palmilha de silicone. Eu não sei se você já viu aquelas palmilhas que você encaixa no calcanhar. Então eu comprei aquele negócio ali porque eu não sabia o que eu poderia fazer, eu nunca tinha sentido aquilo. Entende? Então eu comprei aquela palmilha de silicone, coloquei ali no tênis e comecei a pisar, não resolveu a dor, a gente foi embora e passou um tempinho, a dor tinha passado. Depois de algum tempo, alguns dias, né, depois da viagem, eu tava fazendo CrossFit. E nesse CrossFit tinha vários profissionais que a galera lá do boxe levava para fazer atendimento, às vezes levava um massagista para fazer uma massagem de recuperação ali no final do treino. E nesse dia eles levaram eu ia falar pediatra, não é pediatra, um podólogo especializado em atletas lá no box do CrossFit. O legal foi que eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, porque eu não sei se você já fez CrossFit, mas tem um movimento do CrossFit em que você levanta a barra e você joga ela para cima do seu corpo e você precisa agachar com a barra no seu corpo. E eu sempre me senti um desequilíbrio gigantesco na hora de fazer esse agachamento com aquela barra pesadíssima em cima da minha cabeça, né? Se chama overhead. Snatch overhead, se eu não me engano. Se tiver alguém que imagina de CrossFit e eu estiver falando errado, desculpa. Mas se chama snatch overhead, se eu não me engano, porque você levanta a barra acima da cabeça e você, além disso, ainda faz um agachamento com aquela barra. E sempre que eu agachava, eu ficava com medo de cair para trás, porque eu me sentia desequilibrado. E aí o cara foi lá no box, esse podólogo chegou lá no box e explicou pra gente que uma possível solução para o desequilíbrio na hora do overhead era a criação de uma palmilha personalizada. E aí eu fiquei curioso, né? Eu fiquei curioso porque eu queria solucionar aquele problema e eu vou falar como é que ele se conecta com aquela dor no meu pé. Quando eu estava fazendo ali aquela avaliação rápida ali no box, a gente percebeu, o podólogo me falou que um dos meus pés, uma das minhas pernas, na verdade, ela segurava mais peso do meu corpo do que a outra perna. Basicamente, eu estava distribuindo o peso do meu corpo de forma errada nas minhas pernas. Então, isso fazia com que uma das minhas pernas fossem sobrecarregadas. E por causa dessa sobrecarga, na hora do levantamento de peso, eu acabava me sustentando errado, sabe? Tem todo um movimento, não sei se você já fez CrossFit, tem todo um movimento certo para você fazer o agachamento, para você manter o equilíbrio, para as plantas do seu pé ficar certinho ali no chão para que você não desequilibre para o lado, entendeu? Então, por causa dessa distribuição errada do peso do meu corpo nas minhas pernas, a minha pisada, inclusive, era lateral, ela não era uniforme. Eu não pisava com a planta do pé, eu pisava com a lateral do meu pé. E olha que maluco, essa distribuição errada do meu peso e essa pisada lateral do meu pé fazia com que eu sentisse dores no meu calcanhar. Olha como isso se conecta com o que eu acabei de falar. Ser ignorado não é um sintoma. Ser ignorado, na verdade, é um sintoma de uma dor maior, de um problema maior
Assim como eu achava que a dor do meu pé lá no aeroporto, naquele dia daquela viagem que eu fiz, era culpa do meu tênis, mas não era. Era culpa dessa má distribuição do meu corpo nas minhas pernas. Da mesma forma, funciona assim no mercado de palestras também. E eu passei por isso também. Lá no começo eu acreditava que ser ignorado era a minha maior dor, mas não era. E hoje eu posso te confirmar também que ser ignorado, se você passa por esses três problemas aqui que eu mostrei para você, ignorado quando você envia e-mails, ignorado no seu Media Kit, ter o seu Media Kit ignorado pelas empresas, né? Aliás, quando você liga para o cliente, ele não conversa com você, na verdade, ele te pede para que você envie a sua apresentação por e-mail para ele, sendo que ele nunca vai te dar um retorno daquela apresentação que você mandou para ele. Se tudo isso acontece com você, posso te confirmar também que você está passando pela mesma coisa que eu passei. Tem várias coisas que fazem com que você seja ignorado. Por exemplo, o que resolveu o meu problema lá no começo da minha agência de palestrantes, o meu problema de ser ignorado pelos meus clientes, foi, por exemplo, fazer a distribuição de verba lá no Google AdWords. Sabe qual era meu problema? E sabe por que eu era ignorado pelas empresas? Porque sempre que eu entrava em contato com o meu cliente, ele não estava interessado naquele momento exato em contratar por um palestrante. E isso é um outro assunto que a gente vai falar em outros podcasts, tá? Aqui no podcast Mercado de Palestras a gente vai abordar esse assunto. Os estágios de interesse dos clientes. Tem meses do ano em que, se você entrar em contato com o gerente de RH, com o gerente de marketing, você muito provavelmente vai ser ignorado, porque ele não está naquele momento procurando por um palestrante. E olha que maluco, quando eu entrava em contato por telefone com aqueles clientes, eles me pediam para mandar apresentação, por quê? Porque eles não estavam interessados em contratar palestrantes naquele momento. Mas hoje eu não quero falar sobre esse problema. Tem um conjunto de ações que você precisa colocar em ação para que você não seja ignorado. E se você quiser entender qual é esse conjunto de ações, vai acompanhando aqui os nossos podcasts. Porque hoje eu quero tratar especificamente de um desses problemas. E esse problema é o que eu gosto de chamar da síndrome da commodity. A síndrome da commodity. O mercado de palestras, as palestras, os palestrantes, gente, por mais duro que possa parecer isso, você é uma commodity no mercado. Pega o seu tema. Se você fala sobre inteligência emocional, sobre motivação, sobre vendas, quantos milhares de palestrantes existem no Brasil que também falam sobre inteligência emocional, sobre motivação, sobre vendas? O palestrante, ele tende a ser uma commodity, a menos que ele perceba esse movimento e ele mude. E hoje a gente vai falar como mudar esse movimento, como você não ser uma commodity. Eu gosto sempre de falar que você não deve se perguntar por que as empresas não te contratam. O que você deve se perguntar é por que as empresas deveriam te contratar. Quando você se pergunta por que as empresas deveriam te contratar, você começa a entrar em um nível de aprofundamento do seu diferencial, que faz com que você comece a deixar de ser uma commodity. Entende? Quando você sai do cenário de ficar se perguntando, por que eles não me contratam? Vou entrar lá no Google e ver uma matéria de como como se vender, como vender as suas palestras. E aí você acaba entrando na grande mito de acreditar que, se você melhorar a qualidade das suas palestras, as empresas vão contratar você. Não, esse não é o problema. E eu posso te garantir isso, tá? Porque eu tenho mais de 1.000 palestrantes cadastrados aqui na minha agência de palestrantes. E eu posso te garantir também que 99,9 desses 1.000 palestrantes têm palestras tão incríveis quanto a dos palestrantes famosos. Então, melhorar a qualidade da sua palestra não é o que define se as empresas vão contratar você mais ou menos. Não é esse o problema. E esse é um erro que você tende a cair se você ficar se perguntando por que as empresas não me contratam? Porque você tende a sair em busca de soluções para que as empresas te contratem. Você tende a contratar agências de marketing para te ajudar a fazer posts lá no Instagram, no Facebook,
que vão te colocar, que vão te situar, olha que maluco, que vão te situar como mais commodity ainda, que vão te enterrar mais fundo ainda na síndrome da commodity. De novo, todo palestrante é uma commodity até que você faça-se não ser. Se você vai lá na agência de marketing e eles começam a ficar colocando post padronizado, post mais do mesmo, o mesmo post, só muda o segmento que eles fazem para várias outras empresas, cara, você vai parecer mais do mesmo, de qualquer forma. Você só vai ser um cara mais do mesmo que está fazendo mais publicação no seu Instagram. Mas vai ser chato, não vai ter engajamento. Isso é familiar para você? Não tem engajamento nas suas redes sociais? Por quê? Porque muito provavelmente você está sendo mais do mesmo, tá? Mas quando você começa a se perguntar, não porque as empresas não te contratam, mas sim porque as empresas deveriam te contratar, você tira o foco do externo e coloca o foco no interno. Você começa a procurar aqui dentro de você o porquê as empresas deveriam contratar a sua palestra. Não é mais sobre ser uma palestra de venda, sobre ser uma palestra de motivação, é sobre ser uma palestra de um cara de vendas que teve uma experiência super diferente. Por exemplo, eu sou um ex-diretor comercial. Eu não sou um vendedor, eu não sou um palestrante de vendas, tá? Eu não sou simplesmente um palestrante de vendas. Eu sou um ex-diretor comercial que ajuda vendedores a entender a mente do diretor dele. E por ensinar outros vendedores a entender a mente do seu chefe, a mente do seu diretor, a mente do seu gerente, eu consigo te fazer vender mais, porque eu consigo te mostrar o que o seu gerente quer. Cara, olha como você se vende aqui, o palestrante de vendas, no exemplo de um palestrante de vendas. Olha como você está se vendendo de uma forma totalmente diferente. Olha como você se torna totalmente muito mais atraente se vendendo dessa forma. É ou não é? Então você precisa se perguntar por que as empresas deveriam te contratar. E não porque as empresas não te contratam. Não caia nesse erro, tá? Não caia, não se afunde cada vez mais na síndrome da commodity, galera. Não seja uma commodity. E desculpa, eu não expliquei para você, se você não sabe o que é uma commodity, eu não expliquei o que é uma commodity. Uma commodity é um produto comum. Por exemplo, o arroz, o feijão, são commodities, porque são produtos básicos e com muita concorrência, entende? Então, a oferta, quando a oferta é muito maior que a procura, então você acaba se tornando uma commodity. Adivinha o que acontece no mercado de palestras? A oferta é gigantescamente maior que a procura. Gigantescamente maior que a procura, não se engane. Não acha que... olha só, olha como as coisas desencadeiam e você é cada vez mais enterrado, cada vez mais fundo na síndrome da commodity. Você, por não focar no porquê as empresas deveriam te contratar e acabar focando no porquê as empresas não te contratam, você vai na internet procurar formas das empresas te contratarem mais. E aí você acaba encontrando formas genéricas, formas padronizadas de tentar vender a sua palestra. Entende? Coisas que os outros palestrantes também estão buscando, ou seja, você começa a colocar em ação a mesma coisa que a maioria dos outros palestrantes estão fazendo. Você se vende como palestrante de motivação, como palestrante de superação, como palestrante de vendas. A mesma coisa que esses outros vários palestrantes estão fazendo também. Como a concorrência é gigantesca, ou seja, como tem vários outros palestrantes de vendas, vamos supor, se vendendo como palestrante de vendas, tem vários outros palestrantes de vendas colocando ações iguais para tentar vender as suas palestras, acaba que a oferta desse grupo aqui de palestrantes, que eu coloco aqui no método NIC, que é o método que eu criei para mostrar os 4 níveis de palestrantes que todos os palestrantes do Brasil estão. Então, se você é um palestrante hoje, você está inevitavelmente um desses 4 níveis. O nível mais baixo é o nível do desconhecido. E esse nível aqui do desconhecido, o nível mais, o último nível do método NIC, é o nível em que está a maioria dos palestrantes. E se aqui tem a maioria dos palestrantes, a concorrência é gigantesca. E se a concorrência é gigantesca, você se torna um commodity. E se você é um commodity, você vai ter que brigar por preço. Olha
Que louco! Apesar das empresas, das médias e grandes empresas, serem o melhor tipo de contratante de palestras do mercado, apesar das empresas estarem habituadas a pagar 20 mil reais, em média 20 mil reais por um palestrante, você acaba tendo que baixar sua palestra, que já custa barata, que custa 5 mil reais. Você ainda tem que baixar esse preço para conseguir fechar mais palestras, ou para conseguir fechar as únicas palestras que você consegue fechar aí no seu mês. Simplesmente porque você está cada vez mais fundo, sendo enterrado, se enterrando, não sendo enterrado, tá? Se enterrando cada vez mais fundo na síndrome da commodity. Faz sentido isso, gente? Se faz sentido, põe o coraçãozinho aí no Instagram, deixa a sua curtida aí no YouTube, para quem está vendo a live aqui pelo YouTube. Coloca aí, ó. Gente, quem está no Instagram, inclusive, tá? Eu estou compartilhando slides aqui na nossa live do YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, o link está lá na minha bio, tá? Então, estou compartilhando slides aqui, se você quiser ver. Se vocês estiverem curtindo, se estiver fazendo sentido, vai deixando nos comentários. Se tiver perguntas, deixa aí nos comentários também, que a Nath vai selecionando as perguntas e me passando. E pelo jeito ela está levantando o braço aqui. Acho que ela já tem perguntas. Primeiro do Alexandre, ele perguntou lá no começo se o problema está no Media Kit. Olha só. O Alexandre perguntou se o problema está no Media Kit. Eu vou interpretar essa pergunta da seguinte forma. O problema de eu ser ignorado pelas empresas está no meu Media Kit? Não. O problema não está no seu Media Kit. O seu Media Kit faz parte do problema. Entende? Lembra, olha a pergunta. Não se pergunte, para quem está vendo o slide, né? Eu estou falando, olha a pergunta. Está aqui o slide. Não se pergunte por que as empresas não me contratam, mas sim porque as empresas deveriam me contratar. Quando você não se pergunta por que as empresas deveriam te contratar, você não olha para o interno e você acaba se vendendo de uma forma padronizada. Você acaba se vendendo como um commodity. E quando você se vende como um commodity, o seu Media Kit simplesmente está espelhando a sua venda. O seu Media Kit está sendo um catálogo para o jeito commodity como você está se vendendo. E esse é o grande problema. Se você se vende de uma forma padronizada, o seu site vai estar te vendendo de uma forma padronizada. O seu Media Kit vai estar te vendendo de uma forma padronizada. Você vai estar se comunicando de uma forma padronizada no seu e-mail marketing. Faz sentido? Então, primeiro você precisa procurar no interno aqui o que te faz diferente. Por que as empresas deveriam te contratar? Só depois de você criar isso que eu chamo de posicionamento, e essa pergunta te ajuda a criar o seu posicionamento, só depois de criar o seu posicionamento, aí sim você vai ter um Media Kit forte. Aí sim você vai ter um site forte. Aí sim você vai deixar de ser um commodity. Você vai sair da síndrome do commodity, entendeu? Então, como está aqui no slide, não seja um commodity. Bom dia, Coach Marcos Gomes. Coach Marcos Gomes acabou de entrar aqui na nossa live pelo YouTube. Bom, gente, vamos partir para a próxima parte aqui. Então, entendeu, né? Não seja um commodity. O grande problema é você se vender como um palestrante commodity, porque a oferta de palestras no mercado é gigantesca. Não importa o tema que você fala, eu tenho certeza que existem milhares de palestrantes que falam sobre o mesmo tema que você. O gato tá passando aqui, eu tô vendo a hora dele derrubar a internet. Bom, por isso que deixa eu mostrar ele para vocês. Aqui, filho da mãe. Não quer ver, não. Por isso que o nome dele é Zé Ruela, desse gato aqui. Porque ele faz só as trapalhadas aqui. Aqui, ó. Esse é o culpado se a internet cair, se a live cair, galera. Não me culpe, esse é o culpado, tá? Zé Ruela. Então, como eu estava falando, a oferta de palestrantes, não importa o tema que você fala, é gigantesca. Ou seja, se você se vende igual todos os outros palestrantes se vendem, se você se coloca como um palestrante X, ou seja, como palestrante de vendas, motivação, inteligência emocional,
por isso até o coach Marcos Gomes está aqui, talvez por isso até que o coach tenha se tornado até talvez até pejorativo no mercado, né? Porque a oferta se tornou gigantesca e as pessoas, para tentar se vender, acabavam prometendo, se portando e prometendo resultados que acabaram caindo se tornando pejorativo aqui, para não falar outras coisas, entende? Então, quando você começa a se destacar, olhar para o interno, se perceber, se perguntar por que as empresas deveriam te contratar, você começa a se destacar do rótulo de motivação, do rótulo de vendas, do rótulo de coach, e começa a utilizar a motivação, as vendas, o coach, como uma ferramenta para potencializar essa entrega, que você só consegue entregar por causa de quem você é, por causa das experiências que você viveu, por causa de quem eu sou. Aí sim você começa a se distanciar de todos os outros, porque ninguém é igual a você. Tá bom? Então não seja uma commodity. Um exemplo muito claro de commodity que se destaca muito é o café. Vamos falar do café antes de falar da marca. O café é commodity, assim como o arroz, assim como o feijão, são commodities. Entendeu? Quanto custa um copo de café? Vamos supor aí. Quanto vocês pagariam num copinho de café, galera? Coloca aí nos comentários. Você quer tomar um cafezinho, tá na rua, sentiu uma vontade de tomar um cafezinho, quanto você pagaria num copinho de café? R$5, R$3, R$10? Percebe? O café é uma commodity. Você chega em casa, você faz ele na cafeteira. Então, por que, como, na verdade, será que a Starbucks consegue cobrar R$15, R$20, R$25 em um copo de café, que você talvez pagaria R$3, 5 conto na rua? Por quê? Porque eles conseguiram deixar de ser uma commodity. Eles conseguiram se destacar e se tornar uma marca, apesar de vender um commodity, que apesar de vender um produto que é commodity, conseguiu se destacar de todos os outros concorrentes, de todas as outras cafeterias, entendeu? Então, como você, assim como a Starbucks, consegue parar de ser uma commodity e passar a ser uma marca única? Porque você é uma marca, tá? Não importa o tema da sua palestra, você é uma marca. O Marcos Gomes aqui colocou que pagaria 5 conto no cafezinho. O Marcos Gomes é a marca Marcos Gomes. O Alexandre, que fez a pergunta aí pra gente pelo Instagram, é a marca Alexandre, entendeu? Então você é uma marca assim como Starbucks, mas como é que você deixa de ser uma commodity assim como Starbucks deixou de ser? Tá? Aqui tem um vídeo do Cortella de uma palestra. Eu não vou passar esse vídeo completo, mas eu quero passar um trechinho dele para mostrar para vocês, porque eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de palestrantes que deixaram de ser uma commodity, tá? Então, estou falando aqui sobre deixar de ser commodity, eu vou mostrar exemplos de palestrantes que fizeram isso. Um deles é o Cortella. Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo com vocês. Ah, gente, esqueci de me avisar. Acho que só vai conseguir assistir esse vídeo, acho não, né? Só vai conseguir assistir esse vídeo quem tá no YouTube, tá? Então, pode ser até que você consiga ouvir aí pelo Instagram, mas a galera que tá no YouTube vai conseguir assistir o vídeo. Corre lá que eu vou colocar agora esse vídeo do Cortella, que é o primeiro cara, o primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui de palestrante que deixou de ser uma commodity e hoje o Cortella é o Cortella, né? Hoje ele não é nem mais chamado como professor Cortella, porque antes ele era o professor Cortella. Hoje ele não é nem mais o professor Cortella. Hoje ele é o Cortella. O Cortella. Mas olha ele aqui nessa palestra. No debate do Sul do Porto Alegre, eu começou a contar uma história que eu achei maravilhosa. O seguinte, a gente compreender como é que é o nosso sistema escolar educativo dentro da sociedade, é só nós pegarmos a seguinte ideia. Imagine um monge medieval do século XIII, como aquele da Nove da Rosa, do livro do filme. Um monge daquela época que tenha dormido, porque entrou
1989. Saiu do governo. Às vésperas da situação, ele não compreenderia. Seria um grande impacto. Já imaginou dizer para alguém do século XIII que as pessoas estão escolhendo quem vai mandar? É um negócio que é difícil no século XIII. É incompreensível para quem era naquele momento, como é incompreensível alguns séculos atrás, não no século XIII, não. Nosso país tem 100 anos de república este ano. Olha, ele volta, sai no momento e vai andar por São Paulo, que era o lugar onde ficava o momento que ele tinha perdido antes que os europeus chegassem. Vai andar por São Paulo. É evidente que vai ter um choque imenso. Se ele passar na frente de uma banca de revista, por exemplo, ele vai ficar espantado. Mas aí é uma coisa, se ele entrar numa escola, ele vai se sentir em casa. Porque a escola, no fim do século XX, é igual à escola em que ele estava. Na época do computador, da tecnologia, etc., ainda se ensina com pedra. Depois você acha que o fantástico. Estou sobreentendendo. Sensacional essa palestra do Cortella, né? Vocês viram só o comecinho, não sei se vocês já assistiram essa... Deixa eu compartilhar o slide aqui de novo, só um minuto. Eu não sei se vocês já assistiram essa aula aqui do Cortella completa. Se não assistiram, assistam. Tá lá no canal dele. O nome do canal dele é bem inteligente, Canal do Cortella. Deve ser assim que muita gente procura lá no YouTube pelo canal dele. Olha a estratégia, tá? O palestrante corporativo, ele precisa ser estratégico. Então, com certeza, a equipe do Cortella percebeu, por meio das métricas do canal, por meio do Google Trends, que deve mostrar lá os termos em que o Cortella é procurado, com certeza eles perceberam que no YouTube o pessoal digita Canal do Cortella. E aí eles colocaram o nome do canal dele de Canal do Cortella. Antes era Cortella Oficial, que eu sei, eu me lembro, tá? E por causa da estratégia, eles mudaram para Canal do Cortella. Só fazendo um parênteses de uma coisa bem interessante. Então, depois vai lá no YouTube, coloca Canal do Cortella e coloca a ordem dos vídeos do mais antigo para o mais recente. Vocês vão encontrar esse vídeo aqui e esse vídeo é sensacional. Essa explicação dele de se um monge budista hoje fosse transportado no tempo e chegasse aqui em São Paulo, ele iria se sentir em casa numa escola. Em todos os outros lugares ele ia se sentir estranho, ver carro, na época dele não tinha carro, ver celular, na época dele não tinha celular. Mas ele entra na escola e ele se sente em casa na escola, porque o professor ainda ensina ali numa pedra com uma outra pedra, que é o giz, entende? Então, cara, quando eu vi esse vídeo eu falei, meu, sensacional. Por que é sensacional? Porque eu não sei se você percebeu, mas no começo desse vídeo mostrou a data do vídeo. Vocês perceberam isso? Esse vídeo, gente, é de 1989. O Cortella aqui, ele tá dando aula, aqui, né? Para quem tá vendo no YouTube, o Cortella aqui, ele tá dando aula em uma escola municipal aqui de São Paulo. Ele ainda não era o Cortella da CBN. Ele ainda não era o Cortella autor de best-sellers. Ele ainda não era o Cortella. Nessa época, ele ainda era o professor Cortella. O professor Cortella não era conhecido pela massa ainda. O professor Cortella não tinha a autoridade que o Cortella tem hoje. O professor Cortella ainda não tinha a quantidade de fãs que o Cortella tem hoje. O professor Cortella era uma commodity. O Cortella é uma marca premium no mercado de palestras hoje. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu depois de anos juntando fatores geradores de interesse que aumentaram a autoridade do Cortella. De novo, esse vídeo aqui é de 1989, quase 30 anos atrás.
O Cortella, nessa aula aqui, nesse pouquinho que você assistiu, e se você não conseguiu ouvir bem, você vai assistir a palestra dele depois lá no canal dele. Ele não já era um palestrante exemplar? Ele já não era um belo de um orador aqui? Ele já está dando uma aula super interessante aqui? Tanto quanto o Cortella de hoje. Então, por que nessa época ele ainda não era o Cortella de hoje? Interessante pensar nisso, né? Porque nessa época ele ainda não era o Cortella de hoje. Simplesmente porque nessa época ele ainda era uma commodity. E durante, de novo, todos esses 30 anos, esses últimos 30 anos, ele foi juntando autoridade o suficiente para se destacar dos outros vários professores que também davam palestra assim como ele. Entendeu? Mas, Lucas, eu não quero esperar 30 anos para ter os resultados que o Cortella teve. Eu quero ter o resultado dele, eu quero ser o Cortella do meu mercado. Eu quero ser tão famoso e ser tão autoridade, ser tão querido quanto o Cortella é. Mas eu não quero precisar esperar 30 anos. Então, eu vou te passar alguns outros exemplos de palestrantes que não precisaram de 30 anos para conseguir um resultado parecido com o do Cortella. Quer ver? Ansiosos? Vamos lá, então. O primeiro é esse negão aqui. Um cara queridíssimo no mercado de palestras. Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, ele tem uma história incrível. Uma história super interessante. Ex-catador de lixo. Quando ele era criança, ele pegava lixo, juntava latinha para poder ajudar o pai dele a fazer renda e poder comer, né, junto com os irmãos dele. Entende? Só que não foi isso que fez o Geraldo Rufino ser um palestrante super famoso, assim como ele é hoje, um dos palestrantes mais contratados do Brasil, tá? Aqui na Motivação Palestras, o Geraldo Rufino é um dos palestrantes mais solicitados pelos nossos clientes. O que fez o Geraldo Rufino ser um dos maiores palestrantes do Brasil? Não foi a história dele. Não foi vender a palestra motivacional dele. Não foi vender a palestra de superação dele. O Geraldo Rufino, eu não sei se você sabe, mas ele já dava palestra antes da fama. Ele já dava conselhos. Inclusive, eu tenho um podcast com o Geraldo Rufino. Depois me pede lá no Instagram, lá no direct do Instagram, que eu mando o link para vocês. O Geraldo Rufino, ele já dava palestra, ele já dava conselhos para amigos dele e inspirava, dava mentoria para outras pessoas antes da fama. Mas depois que o Geraldo Rufino saiu numa plataforma, a história do Geraldo Rufino saiu numa plataforma chamada meusucesso.com, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma de empreendedorismo, em que tem vários cases lá de grandes empresários, de grandes empreendedores de vários segmentos diferentes que fizeram acontecer. E o Geraldo Rufino é um desses empreendedores lá que tem no meusucesso.com. Depois que ele saiu lá, aí sim ele começou a estourar. Porque as mais pessoas conheceram a história do Geraldo Rufino. Mais pessoas conheceram o Geraldo Rufino, que quebrou não sei quantas vezes lá que ele fala. Entende? E mesmo assim, não desistiu. E mesmo assim, nunca tirou esse sorriso aí do rosto dele. Qualquer momento, se você entrar numa live dele, se você entrar num vídeo dele, ele vai estar dando uma gargalhada, vai estar com essa cara aí sorridente dele. E as pessoas se interessam em saber isso. Você vê que as pessoas não querem a palestra motivacional do Geraldo. As pessoas querem entender o modus operandi da cabeça do Geraldo Rufino. As pessoas querem ser automotivadas, assim como esse cara é. As pessoas querem ser resilientes, assim como o Geraldo Rufino é. As pessoas pagam para ouvir o que o Geraldo Rufino tem a dizer. Elas não pagam para ouvir a palestra motivacional dele, a palestra de superação dele. Você entende? O Geraldo Rufino, ali no meusucesso.com, naquela plataforma, ele conseguiu contaminar as pessoas, conseguiu mostrar para as pessoas, ele conseguiu comunicar o porquê as pessoas deveriam ouvir ele. Porque apesar disso, apesar desse fracasso, apesar dessa vida, apesar desses acontecimentos, apesar do racismo, que ele diz que nunca foi como é que chama?
Quando a pessoa é racista com uma outra pessoa, como que é? Preconceituoso. Ninguém nunca foi preconceituoso com ele, porque ele nunca chegou dessa forma. Então, apesar de tudo isso, ele é o cara vencedor que ele é hoje. Entendeu? Então, apesar disso tudo, o Geraldo Rufino é quem ele é hoje por ter mostrado para as pessoas o porquê elas deveriam pensar assim como ele é, para conseguir os resultados que ele conseguiu. As pessoas pagam para ouvir ele, as pessoas enchem a live dele. Então, não é sobre a palestra dele, não é sobre o rótulo, e sim sobre ele mostrar o porquê as pessoas deveriam ouvir ele. Tem perguntas aí? Tem uma contratante que contratou o Geraldo Rufino e tá só reforçando o que você disse. Ela falou que conheceu o Geraldo Rufino numa live na Mirella Gêmeos. O que mais chama a atenção foi ele falar que era feliz todo dia, que não observa racismo, ele é perfeito. Pra você ver. Caramba, Janis é contratante de palestra? Janis está aqui no YouTube. Bom dia, Janis. Olha que legal, gente. A Janis, ela é contratante de palestras. Depois manda aqui, Janis, se você é gerente de RH, se você é gerente de marketing, se você é produtora em uma agência de eventos, manda aqui para eu saber depois, tá? Mas olha que legal, a Janis está aqui na live com a gente, ela é contratante de palestras, ela acabou de deixar um comentário muito interessante. Eu quero que vocês observem esse comentário da Janis, pensando em tudo isso que eu estou falando aqui para vocês durante essa nossa live de hoje. Não é sobre você pensar em por que as empresas não te contratam, e sim você compartilhar por que elas deveriam te contratar. E a Janis colocou um comentário aqui que tem muito a ver com isso. Olha o que ela falou. O que mais me chamou a atenção foi ele falar que era feliz todo dia e que não observa o racismo. Ele é perfeito. Você tá vendo? A Janis, ela falou que conheceu o Geraldo Rufino em uma live. Ela conheceu o Geraldo em uma live. E o que chamou a atenção não foi ele ser um palestrante motivacional. Talvez a Janis nem sabia que ele era palestrante. Mas quando ela ouviu a mensagem dele e ouviu que ele tinha todos esses requisitos, todos essas características, ela se interessou muito no Geraldo. Olha lá, a Natália tá. O meu ponto aqui, ó. A produção tá falando que houve um equívoco. A Janis é palestrante, mas de qualquer forma, o pensamento é igual, você consegue perceber? A Janis viu o Geraldo e se interessou. Talvez o que eu acho legal é o que ela escreveu. Ela não colocou aqui, eu adorei a palestra do Geraldo, adorei assistir a live motivacional do Geraldo. Não, ela falou, eu adorei ver como ele é feliz todo dia. Hoje eu sou feliz todo dia também. Ela acabou de colocar aqui. Ele não observa o racismo. É o ponto de vista do Geraldo, que se conectou com a Janis. E lembra, o seu ponto de vista, ele não vai se conectar. Não tenha medo de expressar você. Não fica se colocando dentro de rótulos para agradar a maioria de clientes possível, não. Expresse quem você é, qual é o seu ponto de vista, o que você pensa. Porque várias pessoas vão se desconectar, tá? Vários contratantes não vão gostar do que você vai falar, mas vários vão gostar de você somente porque você falou aquilo. Entendeu? Então você vai perder alguns potenciais clientes, sim, mas a probabilidade é que você aumente o número de fechamentos, a quantidade de negócios fechados, porque várias pessoas vão se conectar com o seu jeito de pensar, porque elas pensam igual a você. Entende? Assim como a Jane se conectou com o Geraldo Rufino, tá? Então, o Geraldo é um exemplo de palestrante que saiu da síndrome do commodity. O Rick Chester é também um exemplo de palestrante que saiu da síndrome do commodity, um palestrante de vendas. Gente, não sei se vocês sabem, mas o Rick Chester ele fazia palestras antes de estourar, antes daquele vídeo viral dele. Ele já fazia palestras. Na época que ele ainda era vendedor de água lá em Copacabana, ele já fazia palestras. Mas se pergunte-se aí, tá? Ele vendia palestras para empresas nessa época? Para médias e grandes empresas? Para Puquê, por exemplo, que é um dos nossos clientes aqui, uma das maiores varejistas de roupas infantis, contratou o Rick Chester 2 vezes.
com a gente, tá? Contratou o Rick Chester para a equipe comercial deles 2 vezes. Na época, aí eu te pergunto, na época em que o Rick vendia água em Copacabana, a Phuket contratou ele? Não. Por que não? Porque a palestra do Rick era ruim? Não. Não tem nada a ver com a qualidade da palestra. Tem a ver com você conseguir expressar o seu porquê. Tem a ver com você conseguir se destacar da commodity. Tem a ver com você parar de ser o Rick vendedor de água, de ser o Rick palestrante de vendas, palestrante motivacional, e ser o Rick do vídeo da água. Entende? O Rick, ele não estourou, gente, por causa da história dele, simplesmente. Ele sempre teve aquela história. E ele sempre foi um palestrante motivacional. Mas por que ele não vendia tantas palestras antes? Porque o que destacou ele foi a mensagem que ele compartilhou no vídeo da água, que viralizou. Todo mundo conheceu ele, as empresas começaram a conhecer ele, tá? E como o Rick também se tornou um dos palestrantes mais contratados do Brasil. A Janice falou, acordo com o Rick todos os dias. É isso aí. E depois do Rick tem o caso aqui da Bel Pesce. Eu não sei se vocês lembram da Bel Pesce. Alguns anos atrás, a Bel era uma das palestrantes mais contratadas do Brasil também. Entende? Quem é a Bel Pesce? A Bel Pesce é uma menina aqui do Brasil, ela é brasileira, que se tornou uma ela brasileira, foi aceita numa universidade, se eu não me engano, eu não sei se foi Harvard, eu não tenho certeza, mas ela foi aceita lá em uma universidade super famosa americana, e só por causa disso ela já ganhou algum destaque, não de forma popular, tá? Ela ganhou destaque de forma popular quando ela já estava estudando lá em Harvard, quando ela já estava fazendo estágios em várias empresas super famosas lá de Harvard, como Google, como Microsoft, e quando ela começou a fazer parte de várias startups do exterior, tá? Ela teve uma polêmica aí recentemente sobre diplomas, só que eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero falar aqui nessa nossa live, colocar ela como exemplo sobre como ela deixou de ser um commodity, como ela deixou de ser uma menina aqui brasileira que foi aceita em uma universidade estrangeira, apesar disso ser diferente. Tem muitas outras pessoas que já foram aceitas também em universidades estrangeiras, então isso não é o que diferencia ela, mas a partir do momento que ela começou a passar por várias empresas super famosas, várias gigantes da tecnologia lá no Vale do Silício, a partir do momento que ela começou a fazer parte de várias startups do Vale do Silício, e a partir do momento que ela comunicou essa experiência dela, olha só, ela comunicou a experiência dela, a vida dela, o porquê as pessoas deveriam ouvir ela para alcançar resultados parecidos com os que ela alcançou lá no Vale do Silício, por meio de um e-book gratuito na internet, aí a Bel estourou. Isso foi lá em 2016. Comecinho de 2017 ainda ela estava forte. Por quê? Porque ela começou a comunicar o porquê as pessoas deveriam contratar ela. E não porque porque ela não se rotulou. Ela trouxe do interno e mostrou. Algumas pessoas não queriam os resultados que ela conquistou. E por isso as pessoas não viram ela. Outras várias pessoas, ou queriam resultados parecidos, queriam também ser aceitas em super universidades lá nos Estados Unidos, queriam trabalhar no Google também, queriam trabalhar no Vale do Silício, fazer parte de várias startups, assim como ela. Então ela se conectou com muita gente, por ter se conectado, teve até um programa na CBN, a Menina do Vale, o Caderninho da Bel era o nome do programa, o nome desse e-book gratuito dela, se eu não me engano, era A Menina do Vale, explodiu também. Depois com essa polêmica toda que aconteceu, o nível de interesse, e aí que eu sempre repito, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta no mercado. Escreve isso. Tatua isso se você quiser ter uma carreira como palestrante. Tatua 2 vezes se você quiser ter uma carreira de sucesso como palestrante corporativo. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta no mercado. Geraldo Rufino, Rick Chester, Bel Pesce. Perceba que a história desses 3 personagens aqui
explodiu depois que eles despertaram interesse no mercado. No caso da Bel, depois de toda essa polêmica, o que aconteceu com o interesse dela? Caiu. E, consequentemente, a quantidade de palestras, pelo menos a quantidade de pedidos por palestras dela que a gente teve aqui na Motivação Palestras, tá? Muito provavelmente, aí eu não posso dar certeza, diretamente a quantidade de palestras que ela recebe também caiu. Por quê? Porque a quantidade de interesse por ela diminuiu, entende? Então, tudo depende da quantidade de interesse que você desperta no mercado. Se você desperta muito interesse, você vai ser muito contratado. Se você desperta pouco interesse, você vai ser pouco contratado. Mas, Lucas, eu sou muito contratado aqui no meu círculo de networking. As pessoas que assistem minha palestra, elas gostam muito. Por quê? Porque elas já assistiram a sua palestra, cara. Elas já assistiram a sua palestra, já viram o seu conteúdo. Elas já viram o seu interno. Porque na sua palestra, eu posso você não chegar lá com um slide cheio de termos técnicos e começa a compartilhar. Percebe isso. Na sua palestra, você não fica compartilhando técnicas. Você compartilha também técnicas, mas você recheia esse bolo com você, com as suas experiências, com as suas histórias. E as pessoas se conectam com as suas experiências. Elas se conectam com as suas histórias. E isso faz as pessoas se interessarem por você. Isso faz com que aquele contratante que contratou a sua palestra indique a sua palestra para outras pessoas. Porque ele se interessou, ele gostou. E por isso ele faz a indicação da sua palestra. Como aumentar o seu raio de impacto no mercado de palestras? Esse é um assunto para uma outra live nossa, tá? Mas você percebe como tudo gira em torno do interesse? Esses três caras, o Cortella, eles despertam muito interesse e por isso eles fecham muitas palestras, tá? Tudo isso porque eles compartilham a mesma coisa que você na sua palestra, só que eles fazem de uma forma massiva. Eles comunicam isso, aí vai de novo, a gente volta lá na pergunta do Alexandre. Lucas, é o Media Kit o meu problema? Não, o Media Kit faz parte do seu problema. Porque todos esses caras aqui, eles comunicam esse interno dele, o Geraldo Rufino, olha a cara dele, olha gente, olha isso. A foto, olha essa foto aqui do slide, a foto do Geraldo Rufino comunica o interno do Geraldo Rufino. Se você se oferecer para um cliente meu que não conhece o Geraldo Rufino e falar assim, olha, eu tenho um palestrante motivacional ótimo aqui, eu tenho um palestrante de superação ótimo aqui, só de olhar a foto do Geraldo, a motivação já vai estar tatuada nessa foto. A gente vai fazer uma outra live, e eu tenho várias lives aqui do nosso PMP, do nosso podcast Mercado de Palestras, planejadas para trazer para vocês. Tá? Então, a gente pode fazer uma live só falando sobre como comunicar o seu interno nas suas fotos. Olha só o Geraldo, ele comunica. Olha o Rick com essa caixa de água e essa água na mão aí. Ele comunica o interno dele. Entende? Então, você precisa comunicar no seu Media Kit, no seu site, no seu e-mail marketing, o seu interno. Se você não souber se diferenciar, se você não dá um mergulho aqui dentro para se perguntar por que as empresas deveriam te contratar, você vai estar se comunicando como commodity, você vai estar sendo enterrado cada vez mais fundo na síndrome da commodity, você vai estar assim, se ofertando assim, igual a vários milhares de palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. O preço da sua palestra vai ser cada vez mais baixo, não importa quanto você cobra, as empresas sempre vão pedir desconto para você, e você vai se frustrar, você vai desistir da sua carreira como palestrante, você provavelmente vai fechar uma palestra ou outra nas empresas, mas definitivamente esse não vai ser o seu cliente principal, e você vai acabar desistindo da sua carreira como palestrante. Faz sentido, gente? Se faz sentido, deixa a sua curtida aí, tá? A live depois vai ficar gravada aqui no IGTV, se você está assistindo aí, entrou aí na live agora, vai ficar gravada no IGTV. Se você quiser ver slides, eu estou compartilhando slides aqui na live do YouTube. Mas talvez vocês pensem o seguinte, eu mostrei aí o case do Geraldo, a gente já está indo aqui para o finalzinho, talvez vocês pensem o seguinte, mostrei o case do Geraldo Rufino, mostrei o case da Bel Pesce, do Rick Chester, do Cortella, talvez vocês pensem, Lucas, mas eu não tenho tempo para colocar em ação
tudo que o Geraldo Rufino coloca. Eu não tenho tempo para fazer um Media Kit top. Eu não tenho tempo para parar e sentar aqui e escrever por que as empresas deveriam me contratar. Eu não consigo levantar uma lista de 20 itens de por que as empresas deveriam te contratar. E aí eu te falo, cara, desiste da carreira então. Se você quer que a pipa caia no seu colo aqui, se você quer se tornar um palestrante muito contratado por empresas e você diz que não tem tempo, desiste. Porque definitivamente essa não é uma prioridade. E eu não estou sendo cruel, eu estou sendo legal com você em falar isso. Porque se palestras não é uma prioridade suficiente para colocar grande parte do seu tempo, ou a parte do seu tempo que você tem, a pequena parte do seu tempo que você tem livre, e você acaba colocando, de repente, utilizando esse tempo para assistir uma Netflix, para fazer uma outra coisa, se você não dedica esse pequeno tempo para sua carreira como palestrante, desiste, porque você tem outras prioridades, provavelmente. Coloca esse pouco tempo nessas outras prioridades, para ter mais retorno nessas outras prioridades. Mas se você quer realmente ser um palestrante corporativo, se você quer ter resultado no seu mercado de palestra, mais resultados no mercado de palestras, cara, não vem com essa desculpa para cima de mim que não tem tempo, tá? Tempo é questão de prioridade, você sabe muito bem disso, provavelmente você fala isso nas suas palestras. Talvez você se pergunte, Lucas, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para contratar a equipe do Geraldo Rufino, não tenho dinheiro para ter a equipe que o Rick Chester tem, eu não tenho dinheiro que a Bel PS tem para fazer a divulgação dos meus conteúdos. Bom, você pode, apesar de eu acreditar também que dinheiro é questão de prioridade, porque muito provavelmente você deve ter dinheiro para comprar um lanche aí, pagar 50 conto no McDonald's, como você mesmo fala na sua palestra. Aqui eu vou apontar o dedo mesmo, porque você é palestrante e você provavelmente fala isso nas suas palestras. Tempo é questão de prioridade, dinheiro é questão de prioridade. E aí, para impulsionar sua carreira, você vem falar para mim que você não tem tempo e dinheiro? Para com isso, né? Se você fala isso, é porque você não acredita no que você fala lá em cima do palco. Você não acredita no que você fala para as pessoas. Porque se você fala que tempo e dinheiro é questão de prioridade, mas quando você precisa usar esse mesmo argumento para impulsionar sua carreira, você fala que não tem tempo e nem dinheiro, você não está acreditando no que você fala. E você não consegue vender aquilo que você não compra. E muito provavelmente essa é uma frase que talvez você use na sua palestra também. E, gente, desiste, tá? Se você der essas duas desculpas aqui, desiste. Ou prioriza a sua carreira como palestrante, mesmo que você ainda precise trabalhar, mesmo que você ainda não consiga viver de palestras, beleza. Durante o seu tempo de trabalho, foco 100% no trabalho, mas durante o tempo livre, é acordo com a família. E aí esse é um outro ponto. Ah, Lucas, mas eu não conheço pessoas famosas, ou eu não tenho apoio da minha família para poder priorizar, eu tenho que dedicar o meu tempo para minha família. Cara, senta, chama a sua família, reúne, apresenta o projeto para eles. Compartilha, olha aqui o mundo que a gente pode alcançar, olha aqui os luxos que a gente pode ter, eu quero alcançar isso, mas para alcançar isso a gente vai precisar fazer alguns sacrifícios. Não só eu, nós vamos precisar fazer alguns sacrifícios. Porque vocês vão ter menos tempo comigo. Eu vou ter menos tempo com vocês. Não é importante só para vocês, é importante para mim. É um sacrifício para você e é um sacrifício para mim também. E se você não coloca o jogo em cima da mesa, se você não chama a sua galera para fazer um acordo com eles, você está também deixando as coisas ao acaso. Então, tudo isso daqui são desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não conheço pessoas famosas. São desculpas de quem não quer se comprometer 100%. Se você quiser se comprometer 100%, você arruma tempo. Você dá um jeito de conseguir dinheiro. Você não precisa de pessoas famosas. Você faz acordos com a sua família, a sua galera, para eles entenderem, eles entrarem no jogo com você. Para que depois daquele tempo dedicado para conseguir impulsionar a sua carreira, para conseguir sentar ali e listar o porquê as empresas deveriam te contratar, para sair da síndrome do commodity, a sua esposa, o seu marido ainda chega e fale para você, eu acredito em você.
Eu estou orgulhoso de você. Seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó fale, eu acredito, estou orgulhoso. Em vez de chegar e falar, isso não é para você. Foca lá no que você é formado, na sua formação. Isso dói, não dói? Eu aposto que isso dói. Mas tudo isso daí é responsabilidade sua. Só depende de você. É a pílula do Matrix, né? Qual pílula você escolhe? A do mais do mesmo ou a de fazer diferente para conquistar resultados diferentes? Então, gente, não vem com desculpa para cima de mim. Você sobe em cima do palco e você fala para as pessoas que eles não podem dar desculpa se eles quiserem alcançar os resultados que eles querem. Então, eu vou aqui falar para vocês, vou me tomar a liberdade de falar a mesma coisa. Não venha de desculpas. Chega de desculpas. Próximo, o jeito errado de você sair da síndrome do commodity é você fazer o seguinte. É você acreditar que outras pessoas podem fazer por você. Então, a gente estava falando aqui isso agora. Eu não tenho tempo, então eu vou colocar meu perfil ali em meia dúzia de agências de palestrantes e esperar eles venderem as minhas palestras. Que merda de gerenciamento de carreira. Desculpa a palavra, mas que merda de gerenciamento de carreira. E eu conheço um monte de palestrantes que faz um gerenciamento de carreira cocô desse jeito. E eu estou me sentindo na liberdade de falar desse jeito aqui com você, porque eu quero que você seja parte desse núcleo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, o mercado de palestras corporativas. Mas se você gerenciar a sua carreira com nível de energia merda, você vai ter o resultado merda também. E essa talvez seja as palavras que você precisa ouvir aqui hoje, véspera de Natal, às 8 horas da manhã, porque daqui a 2 semanas o ano começa. E se você estiver gerenciando em 2021 a sua carreira de um jeito merda, assim como você talvez tenha gerenciado em 2020, apesar de toda essa crise, porque teve muitos palestrantes que tiveram resultados excepcionais apesar da crise. A Mari com Y, aluna do MBA do Palestrante, fechou 14 palestras agora em dezembro. Quantas palestras você fechou em dezembro? Pergunta para mim se a Mari está gerenciando a carreira dela de um jeito cocô, de um jeito merda. Ela toma conta do gerenciamento da carreira dela. Ela não acredita que outras pessoas vão fazer por ela. Ela não delega a carreira dela, como está aqui o segundo ponto do nosso slide, para outras pessoas. Se você está assistindo no Instagram, tem slides aqui no YouTube, tá? Ela não delega a carreira dela para outras pessoas. Ela não fala, ô agência, coloca meu perfil aí. Ô agência, você não está me indicando. Eu tenho um ranço de palestrante que chega aqui na Motiva e fala para mim, ô Lucas, faz tempo que a gente não fecha a palestra. A gente não fecha porque você não é interessante. É por isso que a gente não fecha palestras. Se você fosse interessante, se você chamasse a atenção dos meus clientes, se o seu perfil fosse interessante para mim, primeiramente eu iria te indicar mais. Mas não é. Eu não vou te indicar. Porque se eu te indicar, eu vou perder cliente. Porque eu tenho um concorrente que vai indicar com certeza um palestrante que chama muita atenção do meu cliente. Eu não vou te indicar, eu não vou perder negócio porque você não toma o controle, não pega as rédeas da sua carreira nas suas mãos e toma o controle da sua carreira. Para de delegar o controle do seu futuro como palestrante. Dessa forma, você nunca vai ser um palestrante corporativo. Você vai fechar uma palestra ou outra. Você vai fechar suas palestras ali no seu núcleo de networking, porque a sua palestra tem qualidade. Mas o gerenciamento de carreira que você está colocando aí na sua carreira como palestrante está sendo ruim. E é por isso que você não consegue aumentar o seu raio de impacto. É pesado isso que eu estou falando, mas é necessário. E eu tenho certeza que em cima do palco você fala várias coisas pesadas, porque as outras pessoas ali do palco ali sentadas da cadeira que estão te ouvindo precisam ouvir aquilo. E eu tenho certeza que tem muito palestrante, tanto que está assistindo aqui online, quanto vai assistir depois esse podcast aqui gravado, precisa ouvir isso. Para de gerenciar a sua carreira de uma forma cocô. Faça 2021 ser totalmente diferente do que foi 2020 para você. O jeito certo de gerenciar a sua carreira é fazendo simples, que não é fácil. É muito simples falar, mas é difícil fazer. Não é fácil fazer.
Aumente a percepção de valor com que você é visto pelas outras pessoas. Você precisa aumentar a sua percepção de valor. E é por isso que eu digo, para de delegar. Assume o controle. Tome as rédeas da sua carreira. Você precisa aumentar a sua percepção de valor. Eu já mostrei de novo, essa pergunta que o Alexandre fez hoje na nossa live foi excepcional. Lucas, o problema é o meu Media Kit? Não, o problema não é seu Media Kit. Seu Media Kit faz parte do problema. O problema é você se divulgar de uma forma commodity. O problema é você estar afundado na areia movediça da síndrome da commodity. Porque quando você se vende como um commodity, você vai se vender dessa forma no seu site, no seu Media Kit, nas suas redes sociais. Você vai contratar uma agência de marketing para te vender de uma forma commodity, para fazer posts commodity e postar nas suas redes sociais. Você vai escrever frases commodity, vai colocar lá no Canva e vai postar nas suas redes sociais. O problema não são as ferramentas, Media Kit, site, e-mail marketing, post nas redes sociais, vídeos que você produz são ferramentas. O problema é você se vender de uma forma commodity. E aí você pega esse commodity, joga ali na forma que são as ferramentas. Você precisa mergulhar no seu interno, se perguntar por que as pessoas deveriam te contratar. Criar um posicionamento diferente. E aí sim você utilizar as ferramentas. E com ferramentas, de novo, eu quero dizer Media Kit, eu quero dizer vídeos, eu quero dizer posts, eu quero dizer site, quero dizer seu e-mail marketing. Porque aí sim a sua percepção de valor vai aumentar. Porque você está se comunicando de uma forma diferenciada, utilizando essas várias ferramentas. É o simples que não é fácil. É simples. Aumente a percepção de valor da sua carreira. E agora eu quero te dar 3 dicas para você aumentar a percepção de valor da sua carreira como palestrante. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, você vai ver os slides aqui das 3 dicas. Faz sentido, gente, isso tudo? Antes de passar essas 3 dicas, eu vou beber uma aguinha aqui. Vai mandando aí, se tiver perguntas, deixa nos comentários. Se estiver gostando, deixa o coraçãozinho aí. Vamos lá. 3 dicas para que você aumente a percepção de valor da sua imagem como palestrante. Você lembra que há alguns minutos eu mostrei para você a Starbucks, o exemplo da Starbucks, né? Que apesar de vender um commodity, afinal, café é um commodity. Apesar de vender um commodity, eles vendem por 4, 5 vezes o preço que você talvez pagaria num cafezinho aí na rua. Como eles fazem isso? Eu quero usar o case deles para passar essas 3 dicas para você. Primeiro motivo, o que te torna incomparável? Olha só, a Starbucks, eles têm um atendimento muito bom, mas o que torna eles muito bons, o que torna eles uma marca diferente, não é o atendimento. É um conjunto de ferramentas que eles utilizam no atendimento deles. E olha só, o ambiente comunica quem a marca é. A gente vai chegar, é o terceiro ponto aqui, é o segundo ponto dessas nossas dicas. Como o ambiente comunica quem você é. Mas olha só, o que te torna incomparável? A Starbucks, a marca Starbucks criou um posicionamento para ela. E esse posicionamento, ela comunica no ambiente, ela comunica nas ações de marketing, ela comunica por meio do atendimento personalizado. Mas por quê? Eles sentaram e eles definiram como eles querem ser vistos pelas pessoas. Não é sobre você, é sobre a outra pessoa. O que aquela pessoa quer? Como você encaixa o seu eu com o que aquela pessoa quer, entende? Então, eu como palestrante preciso voltar naquela frase que a gente falou no começo da nossa live, porque as pessoas deveriam me contratar, e aí você comunica esse porquê nas suas ferramentas. Então, o que te torna incomparável? Quando você mergulhar lá dentro do seu eu e se perguntar por que as empresas deveriam te contratar, você vai começar a elencar uma lista de itens e ali nessa lista de itens você vai ver o que te torna diferente de qualquer outro palestrante dentro do seu tema. Não importa qual tema você fala, se você é um palestrante motivacional, existe trilhares de palestrantes motivacionais no Brasil.
o que te torna diferente de todos os outros trilhares de palestrantes motivacionais do Brasil? O que te torna incomparável? Você precisa saber disso, porque depois você vai entender que não é sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você, é sobre o outro. Então, olha que interessante. Primeiro você mergulhou dentro de você para entender o porquê você é incomparável. Mas você não vai simplesmente sair comunicando, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você vai entender o que o outro espera de um palestrante, sei lá, de vendas. E aí sim você vai encaixar o que o outro espera no que você vai, aliás, encaixar o que você tem a ofertar no que o outro quer receber. Match perfeito. Combinação perfeita. Você, além de estar se comunicando de uma forma incomparável, de uma forma diferente, olha só, você não está falando sobre a qualidade da sua palestra. Você não está falando como a sua palestra é memorável. Você está falando como você é incomparável. Mas você não está simplesmente falando como você é incomparável. E esse é o nosso item, nossa dica número 2. Você está falando sobre o porquê você consegue atender aquela necessidade daquele cliente de uma forma diferente do que qualquer outro palestrante consegue fazer. Eu tenho certeza que o seu Media Kit vai ficar diferente de qualquer outro Media Kit que tem no mercado. O seu site vai ficar diferente de qualquer outro site que tem no mercado. Simplesmente porque você uniu o que te torna diferente com o que as pessoas estão procurando. Assim como a Starbucks aqui no slide que vocês estão vendo, ela tem um ambiente que é feito para que você fique ali dentro. Ele é feito para pessoas que querem um lugar para trabalhar, de repente. Se você vai na Starbucks, tem um monte de gente com notebook lá. Por quê? Não é simplesmente sobre entrar lá e tomar um café. Olha só, a Starbucks tem cafés super diferentes. Eles poderiam falar, a minha marca é diferente porque faz café diferente. Eu não vendo um commodity porque o meu produto é diferente de um simples café. Não é só sobre o produto, não é só sobre a sua palestra, é sobre o conjunto que torna, que está comunicando quem você é. Então, o café é apenas uma das ferramentas que comunicam quem a marca Starbucks é. O ambiente é outra ferramenta que comunica quem a marca Starbucks é. A marca Starbucks não é uma marca que simplesmente quer te vender um café. É uma marca que quer que você esteja lá junto com eles. É uma marca que quer estar com você no seu momento de trabalho. É uma marca que quer fazer o seu momento de trabalho um momento mais confortável. Um momento disruptivo, fora do escritório, tá? E aí a terceira dica é, utilize o sobre o outro ao seu favor. Lembra? A segunda dica é, não é sobre você, é sobre o outro. E aqui você utiliza o sobre o outro ao seu favor. Entende? Então você já sabe o que te torna diferente. Você já sabe o que as pessoas estão procurando. Ou seja, você já sabe o que é o sobre o outro. Agora você vai utilizar o sobre o outro ao seu favor. Você não vai se comunicar falando, eu sou isso ou aquilo, eu sou fulano que alcancei isso ou aquilo. Você vai se comunicar falando, eu consigo te entregar isso, pois eu já alcancei esses resultados. Eu já vivi essas experiências. Entende? Então você se apresenta mostrando que você consegue resolver o que o outro espera ou quer que seja resolvido. No caso da Starbucks, se você já foi lá, você sabe que eles escrevem seu nome ali no copo. E muitas vezes a Starbucks escreve o nome das pessoas errado, de propósito. Porque eles sabem que isso vai gerar a atenção daquelas pessoas. E se gera a atenção das pessoas, as pessoas provavelmente vão pegar o celular, tirar uma foto e postar. E olha que louco, eles não escrevem o seu nome em qualquer lugar. Eles escrevem o seu nome logo acima do logo deles, assim que você pode ver aí na foto do slide. Então, quando você tira uma foto do seu nome errado, você está automaticamente fazendo propaganda da Starbucks. Como utilizar o sobre o outro ao seu favor? Então, pega as 3 dicas. O que te torna incomparável? O que te torna um palestrante incomparável? Não é sobre você, lembre disso, não é sobre você, é sobre o outro. E terceira dica,
utilize o sobre o outro ao seu favor. Para finalizar essa nossa live de quase 1h30, eu quero deixar uma frase de um dos maiores gurus do marketing para vocês, o criador do posicionamento. O marketing nunca será uma batalha de produtos, mas sim de percepções. Eu espero que você tenha gostado desse nosso PMP de hoje, nosso podcast Mercado de Palestras. Espero te ver aqui no sábado, às 8 horas. Tamo junto e até a próxima.